Fluminense empatou no Paraguai contra a equipe do Cerro Porteño, né? 0-0, nada de gols entre as duas equipes. O que preocupa a equipe do Fluminense é o André, o jogador que a princípio teve uma lesão no joelho direito, ainda vai ser avaliado, né? O André voltou antes para o Rio de Janeiro para poder fazer uma avaliação médica e ver qual o grau da lesão do jogador, né? Um jogador que é muito importante para esse time do Fluminense, um jogador que tem ajudado muito o Fluminense também quando precisa jogar na zaga. O Fluminense vai chegando a 5 pontos na Libertadores, uma vitória e 2 empates. O Colo-Colo tem 4 pontos, Cerro Porteño tem 4 e a Alianza Lima 2 pontos. O grupo está bem embolado, não tem nenhuma equipe ainda definida ainda como primeiro colocado, né? Não tem como ainda, a diferença de um ponto para o segundo e terceiro colocado e 3 pontos para o quarto colocado. Então o Fluminense ainda precisa vencer pelo menos 2 próximos jogos para poder tentar garantir a classificação para a fase de mata-mata da Libertadores. Lembrando que o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Todo mundo esperava ali só uma coisa, hein? Ô, Comebol, se esse estádio for o estádio da decisão da Sul-Americana... Boa, Edu, boa. Olha que tem que mudar muita coisa aí, hein? O estádio ontem é horroroso, péssimo para a disputa do jogo. Agora, não foi só o estádio, na tua opinião, teve alguma situação ali que travou o Fluminense? O futebol não foi bom do Flu, né? Eu esperava um pouquinho mais do jogo de ontem entre o Cerro Porteño e Fluminense. Apesar, eu quero ouvir a opinião de vocês também, claro. Mas apesar de que, pra mim, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, tá? No gol anulado. No gol anulado. Aquela mão do Arias, né? Muito rente ao corpo, então, pra mim, assim, são esses gols anulados que me dão uma desanimada, porque, honestamente, não vejo a interferência do toque no braço para o gol ser anulado. Para mim foi um gol mal anulado, então o Fluminense poderia ter saído com a vitória lá do Paraguai, mas acho que a maior preocupação, né, o assunto que a gente tem que tocar aqui é a preocupação do André sair de muletas do estádio. Aliás, ele já antecipou o tratamento, João. A equipe do Fluminense segue para São Paulo e está no Rio de Janeiro, antecipou a volta para tratar. Até porque... Ainda não foi informado, né, o grau da lesão, um trauma e tudo mais, mas ainda não temos as informações completas. Exatamente, até porque, né, Zé, é o jogador que o Diniz coloca debaixo do braço e fala, esse aqui é um primordial. Um dos maiores pilares, né? Eu acho que é um dos mais importantes, né, porque ele dá sustentação para o meio campo. Quando tem Martinelli, joga às vezes Martinelli Ganso, Martinelli Lima, são bons jogadores também, mas não tem essa qualidade e a força física que tem o André. Então você acaba tendo esse problema nesse sentido. O que tem que ressaltar, você viu, o Fluminense, tá vendo, 73% de posse de bola, 7 finalizações contra 9 do Cerro, né, aquelas coisas todas. Nós já sabemos que quando o time joga contra o Fluminense vai ter essa posse de bola pela forma como ele joga, só que todo mundo também já sabe como o Fluminense joga. E o Fluminense já não está mais encontrando aqueles espaços que vinha encontrando na saída de jogo. Não está legal, né? Pressionado, né, o tempo todo está com dificuldades. E os times adversários estão conseguindo jogar contra o Fluminense. Esse que é um dos problemas que o Fluminense precisa acertar nesse sentido, nesse momento. Porque o Fluminense, alguns anos atrás, ou até mesmo ano passado, era um time que jogava o tempo todo e tinha o controle do jogo. Controlava a bola de um lado para o outro, quando perdia a bola recuava e conseguia se posicionar. Tal. Hoje o Fluminense não está conseguindo fazer isso. Então, acho que o desafio do Diniz é encontrar essa, vamos dizer assim, a hora de entregar a bola e se defender, a hora de fechar, ou quando perde a bola se defender, se posicionar um pouquinho melhor para não dar os espaços para os times adversários. E a questão da marcação-pressão, né? O Fluminense não está conseguindo sair da marcação-pressão como saía antigamente, com a facilidade que tem. Era uma das maiores características, né? O Diniz sempre falou, não, eu gosto que venha me atacar justamente porque eu tenho mecanismos. Sim. Só que acontece que todo mundo já estudou. Quando você começa a chamar atenção, ganhar títulos, se tornar jogos importantes, por exemplo, meter 5-1 no River Plate, ganhar a Libertadores, você passa a ser estudado. Né? Hoje você tem uma série de coisas. Como o Fluminense faz também, os times adversários sabem. Quando vem com 2 jogadores dentro da área, quando vem com quando vem com um determinado jogador. Ontem chegou um determinado ponto que o Marcelo saía jogando com a bola nos pés, porque os zagueiros estavam com dificuldade e ele se colocava entre os zagueiros para poder sair jogando. Ou seja, está procurando uma série de mecanismos para tentar sair dessa marcação, só que assim, tá ficando complicado.
Então, acho que seria isso. Mas eu conversando com algumas pessoas, não, a gente chama, se tiver marcado, a gente tem o lançamento para trás, né? Porque aí você chama o time e você tem os espaços para os pontas correrem. Só que não está conseguindo sair isso aí. Isso aí não está conseguindo não está conseguindo ser feito, executado isso dentro de campo. Então o Fluminense precisa ver só isso. Eu acho que é um bom time, mas aquela fórmula que encantou muita gente hoje já está começando a ser marcada. João, tem uma coisa que preocupa, porque como o Zé disse, né, Biner e Bubu, o Fluminense venceu só 2 dos últimos 9 jogos. Sim. Apesar de ter vencido um clássico que não venceu muito tempo, é natural. Mas eu acho que o desempenho é mais preocupante que os resultados. Perfeito, Birneiro. O desempenho do Fluminense em 2024 preocupa os resultados, obviamente, né? A gente estava brincando aqui, o Birneiro falou, o que importa é o time ganhar e tudo mais. Tudo bem, o resultado é sempre muito importante. Mas o Fluminense sempre desempenhava bem, independentemente se às vezes rolava um empate ou um revés, tudo bem. O Fluminense conseguia desempenhar aquilo que o Fernando Diniz tenta pregar. E isso não está sendo... eu não estou conseguindo ver isso no Fluminense 2024. E agora, a audiência é gigante aqui do F90. Recebemos a informação aqui que testes iniciais feitos no Paraguai apontaram uma possível lesão de ligamento cruzado medial do André. A lesão seria parecida com a do Alexander, menos grave que a do Lelê, mas eles também não descartam a pior hipótese, que seria o ligamento cruzado anterior. Então, é muito triste. Vai dar toda a força para ele, ainda mais o André, que tem uma perspectiva jogador de seleção, de trabalho, seleção, jogando muito bem no Fluminense. Tomara que ele se recupere. Lógico que não estou esperando, mas assim, eu ia falar. Para mim, uma das razões da queda do Fluminense também passa por questão individual. O Cano não está fazendo gols, não está rendendo tão bem. E o André mesmo já jogou melhor no Fluminense, né? Agora, infelizmente, vai ficar um tempo fora, mas perdeu o Nino em relação ao ano passado, que é um tremendo zagueiro. Por enquanto não teve substituto ainda. Eu acho que vamos lá, né, Bubu? Os reforços que chegaram, Renato Augusto, vamos falar do Renato Augusto. Não engrenou ainda. O Fábio fez uma defesaça. O Fábio fez uma temporada brilhante em 2023. O Fábio é um cara que continua impressionante. Super veterano. Total. O cara que já bateu recorde, né? Ele é o jogador mais experiente, para não dizer o mais idoso, que atuou pelo Campeonato Brasileiro, né? E continua fazendo milagres, fazendo grandes atuações. Só te interromper. Ô Zé, isso aí é a batida. Ele lesiona no chute, na dividida, né? Né, Zé? Ele bate, provavelmente ele deve ter lesionado aí, que o joelho abriu, né? O ligamento, não sei se é o cruzado ou o ligamento colateral medial. Esse movimento é o colateral medial, né? Eu tive 8 vezes uma torção como essa, uma lesão como essa no joelho, mas eu não sei qual é o grau que afetou. Porque é simples, assim, você vai analisar, a perna dele vai para trás, ó. Tá vendo? Quando ele chuta, a perna dele vai para trás. Lesiona na volta, é isso? Então o joelho abre. Provavelmente deve ser o medial. Não sei se o... Se não me engano, é a lesão cruzado. Que o Rai complicou, né? Com esse Gotardo. O Rai não foi cruzado, foi... Eu tenho alguma experiência, né? Que eu rompi e operei o ligamento cruzado do joelho direito e no esquerdo eu rompi esse ligamento lateral medial. É a volta, porque quando ele bate, né? Aí quer ver? ele Solta tem o a imagem, choque e a perna volta, ó. Tá vendo, ó? A perna voltou. Então eu não sei qual é o grau, porque o colateral medial é o que segura também, que dá uma sustentação para o cruzado. Não sei qual foi o grau, porque o chute ali foi muito forte, né? A prensada, né? A disputa de bola. E é uma coisa, eu não sei se mudou muito a técnica, né? Mas, por exemplo, ligamento cruzado, que a gente já sabe, né? Quando a gente noticia que algum atleta teve lesão de ligamento cruzado, é uma cirurgia, recuperação de 6 a 8 meses. Mas praticamente todos os médicos, todos os cirurgiões que fazem cirurgia de cruzado, a técnica é a mesma, o tempo de cirurgia é a mesma, é uma ponte aérea. Em 45 minutos os caras vão lá, é uma coisa já tudo programada, sistemática, todo mundo faz. A recuperação é longa e dizem que o joelho fica igual ou melhor. De 0 a 10, isso volta a 11. Outros ligamentos, o joelho é uma estrutura complexa, ligamento colateral medial, ligamento lateral, esses, você tem uma certa, na época que eu fiz cirurgia, né, submetido à cirurgia, havia discussão entre os médicos. Tem cara, para esses outros ligamentos do joelho, tem cara que opta por uma técnica, um outro tipo, ou opera em uma vez, ou opera em 2 vezes. Não há uma unanimidade como tem no ligamento cruzado. O ligamento cruzado é isso aqui, vai lá, a cirurgia é essa, você só vai discutir de onde você vai tirar o músculo para substituir, né? Então, às vezes, você fala assim, que bom, não foi ligamento cruzado, foi outro, e às vezes o outro até a solução o problema, às vezes, é mais complicada e o resultado final não fica tão bom. Ligamento cruzado se operou, você volta a 100%, se o problema é legal. O problema, às vezes, também, algumas vezes, de lesão de ligamento cruzado, a forma como ele acontece,
É porque às vezes pega menisco, pega cartilagem, pega uma série de afeta coisas. E outras aí afeta estruturas. outras estruturas que aí acabam prejudicando mais. Vou torcer para que não aconteça nada, que seja né, só uma pancada aí, um estiramento de ligamento colateral medial. Torcer para que isso aconteça, porque aí a volta, dependendo da volta, é mais... O tratamento pode ser convencional, É. conservador, Mais fisioterapia, tranquilo. 2 E meses. um abração pro André, que vai dar tudo certo, a gente tá na torcida aqui. Vamos mostrar só, a gente tem um minutinho antes do break. Galera, situação complicada agora do Fluminense. O Fluminense corre o risco de perder o André. Vamos torcer, né, para que ele não fique tanto tempo fora, né, que não seja tão grave e que pelo menos ele fique aí alguns jogos, né, seria muito melhor do que ficar meses, né, porque todo mundo sabe que lesão de joelho costuma ser aí de 6 meses até 1 ano, né? É muito delicado mesmo essa situação aí de lesão no joelho. E o André é o principal jogador, é jogador de seleção do Fluminense. O Fluminense vai ter uma sequência muito grande de jogos e o Fluminense vai precisar do jogador, né? É um jogador à altura, na minha opinião, não tem. O Fluminense não tem um jogador à altura do André no elenco, né? E já tem jogo difícil no Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada, né? Teremos aí o Corinthians e Fluminense no domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. E na próxima semana, lembrando, galera, meio de semana teremos terceira fase da Copa do Brasil. Fluminense entra em campo na próxima quarta-feira. Teremos Sampaio Corrêa e Fluminense. Ainda não temos ainda o horário definido ainda desse jogo, né, entre a equipe do Sampaio Corrêa e Fluminense, né? Lembrando, o jogo ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então teremos 2 semanas aí de jogos da Copa do Brasil.